Fala galera, aqui fala de vocês Linked, mais pela chamada LinkedIn. E hoje, rapaziada, estaremos falando dos jogos de esportes EA Sports da Nintendo, galerinha. Estamos falando dele, o incrível, maravilhoso, o fantástico Nintendo Switch Sports. Tá, voltando. O Nintendo Switch Sports, na minha opinião, ele é um game, assim, muito da hora. O eSports original, eu achei ele muito legal, eu joguei ele muito assim, ele tem mapas muito legais, sinceramente. Você tem o mapa do box, que é muito legal. Você tem um mapa de basquetebol, que também eu acho muito da hora. Você tem algumas funções bem legais que o jogo tinha, por exemplo, como o fato de você ter um cálculo de pontos, sabe? Então, ao longo do tempo que você vai jogando, vai calculando seus pontos. Então, você vai tendo 0, aí você vai para 1000, você chega no nível pro. Eu acho isso muito da hora, sabe? Eles fizeram uma parte de progressão muito legal. Só que esse jogo não é sobre o eSports, é sobre outro jogo, Switch Sports, que basicamente foi um jogo que ele é uma continuação de Nintendo Wii Sports, que a Nintendo fez um relançamento aí, bem, não fez um, realmente criou um jogo pro Switch inspirado em Wii Sports, né? E o que tem o Wii Sports, o Switch Sports, que eu acho assim, ele sinceramente uma decepção. Ele é um game que, na minha opinião, ele não acertou nas coisas que ele deveria ter acertado. Porque, vamos lá, gente. Coisas que eu acho que o eSports ele acertou muito. Ele era divertido, ele era simples, ele tinha uma mecânica muito boa. O eSports, não, o Switch Sports, o que ele tem? Ele é divertido? É. Ele é simples? É. Só que ele não tem essa mecânicazinha, sabe? Essa pitada, porque, por exemplo, essa parada do jogo de não ter uma dificuldade por pontos, na minha opinião, eu acho muito mal. Eu acho muito mal, porque ele funciona por um sistema de força. Você pode escolher mais forte, muito forte e fácil, sendo que, na minha opinião, não deveriam fazer dessa forma. Eles deveriam fazer do mesmo sistema de pontos do Wii normal, do normal, e seria maravilhoso. E, na minha opinião, o sistema de pontos combinaria muito mais com a estética do Switch Sports. Sem contar outra coisa, os esportes por si só, não que sejam esportes ruins, mas são poucos, gente. Vocês têm noção? Eu entendo que o eSports não tinha muitos jogos, só que e Delta Sports, sabe? Tinha uma penca de jogo. O que custava os caras pegarem e alguns jogos, sabe? Pegarem alguns jogos do eSports Resorts, os caras não pegaram, sabe? Eles tentaram criar coisas. Eu entendo eles terem essa ideia de criar coisas novas, mas, gente, assim, o que custava pegar alguns, sabe? Se eu não me engano, os únicos que eles pegaram foram tênis, golfe e basquete. Não, falei errado, gente, desculpa. Tênis, golfe e boliche, né? Que, na minha opinião, é o mínimo, porque são os clássicos. Mas ainda assim, eu acho que faltou alguns esportes que ele, na minha opinião, eu sei porque ele adicionou, cara. Tipo, vocês querem um exemplo de jogo que eu queria muito que tivesse, mas não tem? Box. Cara, o Switch, ele foi feito pra jogo de box. Não tem como. A minha maior revolta do Switch é que a Nintendo não lançou nenhum jogo de box pra ele ainda. E ele foi feito, cara, ele foi feito porque ele tem dois controles completamente ergonômicos, bem bons. É só você pegar na sua mão um de cada lado e literalmente lutar, mano. Literalmente você lutar. E a Nintendo não lançou nada de box. Por que, Nintendo? Por quê? Tipo assim, ok, vocês vão querer lançar Punch-Out, que na minha opinião não tem um porquê. Mas aí vocês não lançam Punch-Out e aí simplesmente não resolvem lançar o box pro Nintendo Sports. Gente, pelo amor de Deus, Nintendo. Por quê, cara? Por quê? O que custava, sabe? Eu até entendo vocês não pegarem alguns jogos, como por exemplo como vocês não quererem pegar o jogo do Run, né, do Home Run, esqueci o nome daquela jossa, mas simplesmente o que custava, mano, vocês colocarem alguns jogos, sabe, tipo, por que não tem arco e flecha? Por que não tem arco e flecha, mano? Tipo, de novo, o Switch, ele também seria muito bom pra jogos de arco e flecha, sabe? Na minha opinião, verdadeiramente, o Switch Sports, a Nintendo fez uma parada ali só pra eles conseguirem, talvez, não ofuscar tanto assim o jogo que eles lançaram, o Unto Switch, sabe? Aquele joguinho que a Nintendo lançou com alguns jogos pra mostrar o controle do Switch. Na minha opinião, a Nintendo fez tudo isso, cara, só pra não colocar os jogos no Switch Sports, pra não ofuscar tanto o outro. E na minha opinião, isso foi uma decisão horrível, porque o Switch Sports, ele pode até ser divertido, tem alguns mapas bem legais, mas ele não tem algumas mecânicas que me fez sentir muita falta. Tipo, por que não tem o box, mano? Por que não tem o box? Eu não tenho como ser a única pessoa que queria tanto que tivesse
box no Nintendo Switch, cara. O jogo de box no Nintendo Switch, a Nintendo precisa colocar urgente, cara. Eu preciso disso na minha mesa pra ontem, mano. Por quê, cara? Porque o único jogo que fazia você suar de verdade do Wii Sports era o box. Mano, dane-se. O tênis era legal, o boliche, só que o único que fazia você suar de verdade era o box. E a Nintendo tira ele, cara. Eles tiraram, sabe? Sem contar alguns defeitos técnicos de delay, né? Como, por exemplo, o fato de você jogar badminton. Eu fui jogar badminton, irmão, meu braço ia caindo. Era cada lapada que eu mandava com a maior força do mundo que eu não aguentava. Pelo amor de Deus, né? Metendo. Pelo amor de Deus. Mas essa é só a minha opinião. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Qual a opinião de vocês? Falou e tchau.